Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rogério Nezer, sou médico, sou cirurgião vascular e nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta a respeito da pílula do dia seguinte. Então, muitas das minhas pacientes me perguntam, Dr. Rogério, a pílula do dia seguinte, ela pode provocar varizes ou ela pode provocar algum risco para a minha circulação? Então, fique até o fim e você vai ter a resposta. Então, antes de responder exatamente a essa pergunta, se a pílula do dia seguinte pode prejudicar ou não a circulação, eu vou fazer algumas considerações a respeito do que é a pílula do dia seguinte. Eu não sei exatamente por que tem esse nome, pílula do dia seguinte, mas é um método de contracepção ou um método para evitar a gravidez de emergência. E não necessariamente ele precisa ser utilizado no dia seguinte. Então, se a mulher ou se o casal, melhor dizendo, teve uma relação desprotegida e existe a possibilidade de uma gravidez, se essa mulher está numa fase do ciclo onde ela suspeita que existe o risco de gravidez, ela deve tomar a pílula o mais breve possível, não esperar até o dia seguinte para usar esse método de contracepção. Então é um método, como eu disse, de emergência, não necessariamente precisa ser usado no dia seguinte. Ele tem que ser, e para ter uma eficácia melhor, para ser mais eficiente, ele deve ser usado o mais breve possível. E ele pode ser usado até 3 dias, até 72 horas após essa relação desprotegida. Então não necessariamente é a pílula do dia seguinte. E como funciona a pílula do dia seguinte? Essa pílula, ela impede a ovulação. Ela tem uma sobrecarga de hormônio que a gente chama de progesterona. Todos aqui no Brasil, se eu não me engano, são baseados apenas nesse hormônio, que é a progesterona. E isso vai tentar impedir a ovulação. Se a mulher já ovulou, o risco de gravidez é muito grande. Por quê? Porque a pílula do dia seguinte, ela funciona no sentido de evitar a ovulação, de evitar que a mulher libere o óvulo. Se ela já ovulou, o risco de gravidez é enorme. E para esse tipo para evitar essa gravidez, caso já tenha ocorrido a ovulação, a pílula do dia seguinte não funciona. Existe algum método que funciona? Existe. Se a mulher souber que ovulou e teve se ela sente, porque muitas mulheres têm sensibilidade e sabem que já ovularam, existe um método de contracepção que é a colocação mais breve possível do DIU de cobre. Então isso vai evitar a gravidez. Mas a pílula do dia seguinte não evita. Não é um método abortivo. É um método só para evitar a ovulação e, consequentemente, não deixar que ocorra uma gravidez. A pílula do dia seguinte é uma pílula que ela tem uma tolerância bastante alta. Então, ela tem poucas contraindicações. A mulher que toma, ela tem alguns efeitos colaterais, pode dar náusea, pode dar vômito, pode piorar a enxaqueca, pode aumentar as dores nas pernas, principalmente daquelas mulheres que já têm varizes, porque, como eu disse, esse hormônio, que é a progesterona, vai dilatar essas veias e isso pode causar algum desconforto, mas é uma pílula bastante tolerável. Inclusive, ela é vendida aqui no Brasil sem receita médica e é fornecida gratuitamente nos postos de saúde para aquelas mulheres que tiveram a relação desprotegida. Então, você que mora aqui no Brasil, saiba que não precisa de receita médica, porque os efeitos, as contraindicações são muito pequenas. E é uma pílula bem tolerável, com baixo índice de efeitos colaterais. Quero salientar também que a pílula do dia seguinte, ou esse método de emergência, esse método contraceptivo de emergência, ele não previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então tome muito cuidado, principalmente para aquelas pessoas que têm parceiros ocasionais, porque ela não evita a transmissão de doenças como o AIDS, como gonorreia, como sífilis. Então tome muito cuidado se você tem parceiros ocasionais. A pílula do dia seguinte, ela serve só para evitar a gravidez, mas não evita a transmissão dessas doenças que são doenças muitas vezes graves, doenças sexualmente transmissíveis. E respondendo à pergunta que eu comecei aqui nesse vídeo, se a pílula do dia seguinte, se ela prejudica a circulação ou se ela aumenta o risco de trombose. E a resposta a essa pergunta é que não.
A pílula anticoncepcional, como eu disse, aqui no Brasil, elas são baseadas em um hormônio, que é a progesterona. O máximo que pode acontecer é ela aumentar um pouco o desconforto em alguns dias, depois do uso dessa pílula contraceptiva, e ela também não aumenta o risco de trombose, porque não tem estrógeno, que é o hormônio feminino que está relacionado ao desenvolvimento dessa doença. Então, é um método bastante seguro, mas deve ser usado com responsabilidade, com cautela, só para aquelas relações que, porventura, foram desprotegidas, ou se algum método anticoncepcional que a mulher já usa falhou, se, por exemplo, se ela usa a pílula continuamente e deixou de tomar 2 ou 3 dias, se aconteceu um deslocamento de um preservativo, se arrebentou o preservativo. Então, essas são as principais indicações. Não é um método que deve ser utilizado de rotina. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, seus familiares, divulguem essas informações, inscrevam-se no canal, e eu tenho várias informações, vários vídeos com várias informações sobre as doenças vasculares e sobre a saúde de modo geral. E não deixe também de visitar meu blog, que é o varizes.net.br. Até a próxima, muito obrigado.